8. É uma parte bem conhecida, mas hoje o nosso Mestre, Jesus Cristo, vai nos ensinar por essa palavra. Glória a Deus. É Glória a Deus. A parábola do semeador. Lucas, capítulo 8. Glória a Deus. Se todos acharam, vamos ler com a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. A parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sob pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por um. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos interrogavam, dizendo: que parábola é essa? E disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que eles vendo não veja e ouvindo não entenda. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração a palavra para que se não salve crendo. E os que estão sobre pedras, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas quando não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, dão frutos com perseverança. Somente até aqui. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluias. Essa é uma parábola bastante conhecida que nosso Cristo Jesus Cristo, ele falou muito por parábolas do seu ministério. Jesus Cristo, o seu ministério foi um tríplice ministério. Ministério de cura, ministério de milagre, de pregação de palavra, e maiormente foi de ensinamento. Jesus Cristo passou a maior parte do seu tempo aqui na Terra ensinando, e muitas das vezes por parábola como essa, a parábola do semeador, para que realmente fosse cumprido tudo aquilo que hoje já estão se cumprindo na minha e na sua vida. Ele fala de três tipos. Ele saiu a semear. Cristo é o verdadeiro semeador. Então ele estava ali naquela praia e aquela multidão, tudo em volta, esperando para que Jesus Cristo ali falasse alguma coisa. E muitas coisas Jesus Cristo disse. Mas Jesus Cristo, olhando para aquela multidão, ele conseguia ver o coração de cada um que estava ali. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele sabia que tinha gente ali que estava ali em busca do pão. Tinha gente que estava ali
em busca de uma libertação de uma enfermidade. Tinha gente que estava ali querendo que Cristo Jesus se tornasse rei carnalmente para ser beneficiado. E tinha gente que estava ali para ouvir a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Assim, não é diferente nos dias de hoje. Cristo Jesus, nessa noite, te pergunta a nós, como você, como eu, entramos na presença dele? O que nós estamos buscando nessa noite? Que tipo de solo é o seu coração? Quando ele fala da semeadura da terra, ele falou por parábola. Ele deixou bem claro, ele explicou para aquele povo, para aquele povo realmente entendesse. Ele usou coisas que tinham ali naquele tempo, que era a terra, que era a semente, que era a planta, que a maioria daquele povo era um agricultor, comerciante ou pescadores. Então, Jesus Cristo falando com esses elementos da terra, ele falou da semente, ele falou do tipo de terra, para que realmente todos ali entendessem o que ele estava dizendo. Glória ao nome santo do Senhor. E ele começou falando da semente que caiu ao meio do caminho, onde veio as aves do céu e ali comeu. Veio o inimigo, também a levou as sementes que estavam caídas. A semente que caiu ao meio do caminho é aquele que recebe a palavra de Deus e não entende, e também não faz questão de entender. Logo vem o inimigo e arrebata para que a palavra não caia no coração. E Cristo Jesus, nessa noite, ele pergunta: que tipo de terra tem no seu coração? O nosso coração é a terra, onde Cristo Jesus depositou a sua semente em nossos corações. Qual tipo de terra que tem no seu coração? Porque nosso coração é a terra que foi representada para a plantação daquela semente que Cristo Jesus semeou. Ele pergunta. Muitas das vezes, nós entramos na presença de Deus buscando soluções dos nossos problemas, soluções de nossas coisas pessoais. Mas Cristo Jesus, ele sabe da minha, da sua, da nossa necessidade. Ele é nosso pastor e nada nos faltará. Glória ao nome santo do Senhor. E naquele momento, no meio daquela multidão, Jesus Cristo, ele contemplou esses corações. Justamente, ele falou àqueles corações. E nessa noite, ele está falando ao nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. E muitas das vezes, nós, dentro de nós frequentamos as igrejas, passamos anos dentro das igrejas, e nós temos perguntas dentro de nós que não foram respondidas. E nós não sabemos, ao menos, a resposta. Porque ali, se encontramos ali dentro das igrejas, buscando, muitas das vezes, as realizações de nossos interesses. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas das vezes nós entramos ali, está sendo pregado a palavra de Deus, utilizando o Velho Testamento, onde muralha já não se cai mais, onde o mar vermelho não se abre, onde da pedra não jorrará mais água. Glória ao nome santo do Senhor. E muitas das vezes eu e você entramos dentro da congregação ou de qualquer igreja em busca de a solução de algum problema, muitas das vezes um problema familiar, uma tribulação, e nós ouvimos aquela palavra, ela cai em nossos corações, nos traz naquele momento uma alegria, mas não há cumprimento da palavra. Por que não há cumprimento da palavra? Porque está se pegando o velho ainda.
Então, nós temos que realmente ter a consciência que nós não estamos mais vivendo no Velho Testamento. O Velho Testamento ele serve para nós examinarmos e ver como a fé foi dada a muitos ali no passado, para que realmente nós espelhemos na fé, porque ali era Deus que falava através dos profetas, através dos homens ali, dos sacerdotes, e ali, mediante a obediência daquilo que Deus mandava, eles alcançavam aquele objetivo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas foi dado para nós agora Cristo Jesus, como o nosso intercessor. Ele veio aqui, peregrinou nessa face dessa terra. Porque o velho já não cabia mais nesse mundo, como não cabe mais. E ele veio, justamente se entregou no duro madeiro da cruz, por amor de mim, por amor de você. Justamente para que nós possamos viver o novo. No momento que ele foi crucificado e ali foi consumado, o véu do templo, ele foi rasgado de cima e embaixo, representando que a lei, o Antigo Testamento ali também foi aniquilado, foi rasgado. Glória ao nome santo do Senhor. E é que realmente nós temos que caminhar no Novo Testamento. Nós temos que caminhar no mandato do Mestre, aonde aqui ele mandou essa parábola do semeador, justamente para falar com o meu coração e o seu coração, para que nós analisemos os nossos corações. Ele manda do alto dos céus e pergunta para nós: qual tipo de terra tem dentro do seu coração? Aqui ele fala aquela semente que caiu ao meio do caminho, foi roubada, o inimigo veio, o pássaro comeu. Ele fala da semente que caiu também entre as pedras. Glória ao nome santo do Senhor. Onde ali, entre as pedras, não tinha tanta terra. Ela chegou até crescer. Mas veio crescendo, como não tinha raiz profunda, não tinha como tirar nutrientes da terra, porque a raiz dela era superficial. Veio o sol, queimou e logo ela morreu. Esse tipo de coração é aquele que recebe a palavra de Deus com alegria. Glória ao nome santo do Senhor. Onde ele recebe com contentamento a palavra de Deus, ele obedece a Cristo Jesus num contentamento infinito, mas ele não tem raiz. A primeira perseguição que acontece, se a esposa não quer ir para a igreja mais, ele não vai. Se o marido não quer ir mais para a igreja, ela também não vai. Se o irmão ou a irmã não saudou, ele já vira a cara e também já não quer ir mais para a igreja. Ele não quer mais seguir esse caminho. Tudo é motivo para ele retroceder na fé dele. Então, esse é o tipo de solo do coração rochoso, onde não aguenta a perseguição pelo amor do evangelho. Nós temos que estar preparados para que realmente nós possamos ter perca aqui na terra, mas ter ganho com Cristo Jesus. Muitos virarão as costas, não conversarão mais com a gente, algumas portas até de trabalho se fecharão por causa da nossa fé. Mas nós temos que estar firme em Cristo Jesus, para que nós possamos realmente caminhar nas pisaduras que Cristo Jesus preparou para nós pisarmos. A outra parte que Deus fala da semente, ela caiu entre espinhos. E caiu entre espinhos, ela chegou a crescer. Glória ao nome santo do Senhor. Mas
o espinho acabou sufocando essa planta. O espinho são as riquezas, os cuidados dessa vida. Muitas das vezes, você deve conhecer, eu conheço alguns, que obedecem a Deus. Você pergunta para ele ou para ela até hoje, não, eu sou crente, sou evangélico, mas não tem tempo mais para Deus. Ele não busca. Ele se acercou das coisas deste mundo. Ele está correndo atrás das riquezas, mas ele fala que ele é crente. Ele fala que ele serve a Deus. Mas ele está cercado, ele está correndo. Ele não tem tempo mais para servir a Deus. Ele não consegue mais achar sequer uma hora no seu dia para buscar a Deus. Ele está sempre correndo. Muitas das vezes aí o inimigo entra nessa situação e faz a sua agenda, justamente para você continuar correndo. Ele continua fazendo a sua agenda para que você não tenha tempo para orar, para que você não tenha tempo de buscar a Deus, a comunhão, para que você não tenha tempo para sua família, para que você não tenha tempo para você descansar, para que você não tenha tempo para você cuidar da sua própria saúde. E chega um período da sua vida que você corre e se acerca de tantas as coisas. Você ganha fortunas e de repente você se vê, você se desfazendo de todas essa fortuna para tentar cuidar da sua saúde. O que adiantou essa correria? Muitas das vezes também esses trabalham aí, junta para deixar para os seus filhos. Perde a sua vida inteira trabalhando, juntando as coisas dessa vida para deixar para o seu filho, para sua filha. Em 10 anos, 5 anos, o filho, a filha ali gastam a vida toda que você correu. Então, que nós possamos realmente gerir o nosso tempo, não deixar o inimigo da nossa alma fazer a nossa agenda, que nós possamos pensar em tudo e que nós possamos priorizar as coisas de nossa vida, colocar num patamar que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que priorizar primeiramente buscar a Deus. Depois de buscar a Deus, a nossa família. Depois vem a nossa saúde, nosso descanso. Porque se nós deixarmos por conta dos espinhos, eles vão nos sufocar e vão tirar nós da presença de Deus. Então, que nessa noite nós tenhamos essa consciência, que nós possamos realmente fazer a nossa agenda. Não deixar o inimigo da nossa alma fazer a nossa agenda. Tirar nós do centro da vontade de Deus. Que nós estamos aqui buscando a Deus. Estamos clamando, estamos querendo realmente a promessa da coroa da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito é teu santo nome. Lá em Isaías 53, foi uma revelação que foi dada ao profeta Isaías. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si o nosso e nos reputamos por aflito, ferindo de Deus e oprimindo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e sobre nós. Então foi uma revelação.
onde Cristo Jesus, ele já levou sobre si aquilo que está te perturbando, aquilo que está te incomodando. Ele levou sobre si. E nós temos que crer que realmente ele levou nossas enfermidades, ele levou o nosso jugo pesado, que tudo ficou ali aos pés da cruz de Cristo Jesus. Que nós possamos discernir aquilo que Deus permitiu na nossa vida e aquilo que o inimigo está querendo colocar para que nós carreguemos. Que nós possamos realmente profetizar na nossa vida contra nossas enfermidades, profetizar felicidade dentro do nosso lar, paz que excede do trono de Deus para dentro dos nossos lares. Cristo Jesus falou a outra parte da semente que caiu em boa terra. E essa deu fruto, muito fruto. Então, ali, quando aquela multidão ali estava ali na praia, Jesus ele dividiu essas porções de semente. Em uma pequena parte que caiu na terra fértil e deu fruto. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela mulher samaritana estava sedenta e Cristo Jesus derramou sobre ela o evangelho e ela saiu realmente fazendo a semeadura. Ela logo creu. E que nessa noite nós possamos crer na semeadura de Cristo Jesus, que nós possamos fazer aquilo que nós temos que fazer, levar o evangelho para todos que crerem. Por certo, muitos ouvirão, não entenderão e não mais te procurarão. Outros receberão com alegria a palavra de Deus, mas não mais voltarão. Quantos de nós percebemos aqui mesmo na salinha do amor de Cristo Jesus, pessoas que entram aqui com a fé avivada e de repente somem, não está mais na live aqui, ou mesmo em qualquer outro lugar, buscando a Deus. É a semente que caiu entre pedras. Momento que veio qualquer dificuldade dentro da sua família e alguma coisa falou contra o evangelho, a pessoa largou, deixou para trás. E nós oremos por essas pessoas para que realmente elas venham acordar também, que elas possam realmente, novamente, buscar a Cristo Jesus. A semente que caiu em boa terra e deu fruto, essa foi para fruto para a honra e glória de Cristo Jesus. Mas essa semente, ela tem que ser regada com água. Ela tem que ser regada com água. E a água aqui representa o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar santificando cada dia após dias, para que realmente essa semente venha dar fruto para a honra e glória de Cristo Jesus. Que nós possamos realmente nos interessar e lermos o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é esse Novo Testamento que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Não estamos mais vivendo mais a parte de Deus vai virar um cativeiro. O cativeiro hoje mudou. O cativeiro que a gente ouve falar é quando alguém é sequestrado e o sequestrador leva para um cativeiro. É esse cativeiro. O cativeiro do Velho Testamento é que ele era um escravo. Então, aquele era o cativeiro. A muralha de Jericó realmente era intransponível, porque não tinha armamentos para transpor aquela muralha. Hoje já existe aí material bélico que derrubam prédios, derrubam muralha, derrubam grandes edificações. Hoje nós estamos realmente vivendo pela fé. Hoje é a nossa fé que vai fazer mover
as montanhas da diversidade das nossas vidas. É a nossa fé que nós vamos olhar, orar, pedir a Deus e sermos sarados, sermos curados. É com a nossa fé que nós vamos interceder pela nossa família e vamos ver a paz ser restabelecida dentro dos nossos lares. Muitas das vezes você vai dentro da igreja buscando pelo seu filho, pela sua filha, e ali, numa alegria inefável, ali vem uma palavra de virada de cativeiro. Aí você lembra do seu filho e da sua filha, mas não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Aí não se cumpre e você continua chorando, continua buscando. Então nós temos que realmente ter o discernimento de buscarmos o nosso pão celestial dentro do Novo Testamento. No Velho Testamento era o maná que vinha dos céus. E quem comeu maná morreu. Todos já morreram. E aqui nós estamos comendo o pão vivo que vem do céu. Então, que nós não aceitemos mais comer maná, e sim comer, sim, o pão celestial. Esse pão que está aqui é o pão vivo, é aquele preparado por Cristo Jesus, nosso mestre e nosso professor. Ele que nos guia, ele que guia a nossa caminhada. Ele é nosso verdadeiro pastor e nosso intercessor no céu. Está aqui no meio de nós nessa noite. Está olhando para o meu coração, para o seu coração, para que realmente nós possamos, realmente, definitivamente, entendermos que nós estamos vivendo o novo. Quando você foi batizado, eu fui batizado. Você se tornou nova criatura. Ninguém falou para você que você era velha criatura. Nova criatura em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele está no Novo Testamento. Ele está ali pronto para te abraçar, ele está ali pronto para te receber. Que nós caminhemos realmente pelo Evangelho da Paz. Porque ele somente pregou o quê? Amor. Ele todos abraçaram. Ele nada proibiu. Ele não olhou por vestimenta, ele não olhou para aquela que era prostituta, ele não olhou para aquele que era ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele não olhou nada para ele, ele olhou o coração. Então, Cristo Jesus, ele quer o seu coração. Ele quer transformar o coração, a terra que está no seu coração, realmente para dar fruto. Que nós possamos abrir nossos corações nessa noite, para que possamos dar fruto à honra e glória de Cristo Jesus. Que nós não venhamos mais andar desgarrado do nosso pastor. E nós não vamos buscar lá o pastor de ovelha do passado. Davi era um pastor de ovelha. Mas nosso pastor é Cristo Jesus. É esse que deu a vida por mim, deu a vida por você, que está aqui no meio de nós nessa noite. E através dessa palavra tão conhecida, a parábola do semeador, está falando conosco nessa noite. Mas ele está falando num tom de alerta. Os tempos abreviados se estão. Já estamos no final do ano. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Quantas perguntas tem no seu coração que não foi respondido? Anos e anos ouvindo palavras, mas as perguntas continuam dentro do seu coração. Ele te pergunta: o quanto você conhece do Evangelho de Cristo Jesus? O quanto você sabe do Evangelho de Cristo Jesus? Se nós olharmos para dentro de nós, existem muitas perguntas que nós não sabemos a resposta.
responda para mim nesse momento. Nós, que culpa nós temos? Nós nascemos já predestinados à morte. Por que nós nascemos predestinados à morte? Por causa do pecado de Adão. Mas o que eu e você temos a ver com o pecado de Adão? Glória a Deus. Por isso que nós temos que realmente estar calçado com o Evangelho de Cristo Jesus, onde ali sairão a resposta de todas as perguntas que está dentro de você, que nunca foram respondidas, porque você sempre viveu virada de cativeiro, queda de luz, viveu sempre comendo maná. Quantas vezes dentro da igreja você ouviu, Senhor, manda o seu maná, Senhor Jesus. Por isso que as coisas não se cumprem, as palavras não se cumprem, porque nós estamos buscando palavras do passado. Cristo fez na nossa vida o novo, e Ele quer que nós tomemos posse do novo. Cristo Jesus, Ele tudo pode fazer na sua e na minha vida. O Deus do passado é o mesmo Deus. Cristo Jesus foi enviado para o nosso, pelo amor de nós, para dar direito a nós a salvação. E nós demos valor a isso. Porque aquilo que está predestinado na sua vida, escrito por Deus, na sua e na minha vida, Deus ele não vai mudar. Mas com Cristo Jesus, nós conseguiremos passar melhor. Ele nos vai dar caminhos para nós trilharmos. No passado, aquele rei, Zedequias, chorou amargamente, virou seu rosto para a parede e ali chorou. E orou, porque ele recebeu uma profecia, que era para ele arrumar a casa dele, que ele iria morrer. Mas antes mesmo que o profeta saísse do palácio, Deus mandou ele retornar e acrescentou mais 15 anos. Mas Deus não mudou o destino do rei, ele simplesmente acrescentou dias de vida. Então, que nós possamos ter essa consciência. Devemos, sim, examinar a Bíblia no contexto geral? Devemos. Porque ali, dentro da Bíblia, nós vamos ver como que Deus agiu e qual foi a obediência da fé. Nós temos que olhar a fé que está dentro da Bíblia para alcançar, porque o Deus é o mesmo, do passado e será eternamente. Nós temos que olhar com referência à fé que estava no coração de Davi, a fé que estava no coração de Josué, a fé que estava no coração de José. Nós temos que examinar a fé. Não que aquelas palavras vão se cumprir na nossa vida, não. Nós temos que realmente nos calçar com o evangelho da fé. E realmente, dentro do Novo Testamento, que ali nós buscarmos a Cristo Jesus. Ele deixou um vasto ensinamento para nós. E aqui na salinha de Cristo Jesus, tem sido ministrado com maestria a palavra de Deus. Tem nos dado este instrumento maravilhoso. Tem com o irmão Júlio, nossa irmã Elinai. Deus tem preparado seus filhos e filhas para que estar aqui lendo, fazendo a leitura das Escrituras e trazendo a nós a luz da palavra, abrindo a nós o entendimento do Novo Testamento, que nós realmente possamos caminhar pelo novo. Deixemos o velho para trás, porque você foi lavado e você é nova criatura. Ou você quer continuar sendo velha criatura? Você crê no seu batismo, você foi batizado pelas águas e foi tornado
nova criatura em Cristo Jesus. Então, tome posse do Novo Testamento na sua vida. Tome posse da palavra de Deus na sua vida e comece a orar diferente. Não peça mais o maná, não peça mais que as muralhas caiam por terra, não peça mais que da pedra jorre água, porque hoje nós abrimos a torneira da nossa casa e sai água. Que nós possamos pedir, sim, a misericórdia de Cristo Jesus na nossa vida. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Pai. Pedir para Ele nos ajudar com a nossa família. Pedir para Ele nos ajudar com o nosso dia a dia. Pedir a Ele licença. Pai, me dá licença de eu voltar ao pé da sua cruz e eu vou deixar essa bagagem que o inimigo deixou, que não me pertence. Essa licença, tenha reverência com Cristo Jesus. Porque nós estamos falando com o Rei dos Reis. Não estamos falando com qualquer um. Então nós temos que ter reverência. Quando sentimos que alguma coisa o inimigo trouxe para a gente, nós dobramos nosso joelho, falamos com o Pai, pedimos licença a Ele, para nós voltarmos ao pé da onde nós deixamos a nossa cruz, para deixar aquilo que o inimigo trouxe para nós, que não nos pertence. E nós possamos caminhar cada vez em santidade. Aqui nessa linha do amor de Cristo Jesus, as ferramentas estão afiadas. Pela manhã, tem o propósito de santificação. Deus está dando, Cristo Jesus está dando para nós todas as ferramentas necessárias que necessitamos para sermos felizes nessa face dessa terra. Provas e lutas terão na minha e na sua vida, mas que nós vamos escolher como nós queremos passar essa prova, com Cristo ou sem Cristo. Sem Cristo, você vai voltar lá para o passado, com jugo pesado. Você vai continuar carregando a sua cruz. Mas aqui, com Cristo Jesus, sua cruz já ficou lá, foi depositada. Suas enfermidades já foi largada lá atrás. Seu jugo pesado já foi retirado e foi colocado aos pés da cruz. Que nós possamos realmente tomar posse do nosso jugo leve e tomar posse maiormente da nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé, assim como referência, que nem eu falo, no Velho Testamento. Josué, ele olhou para aquele muro de Jericó, humanamente impossível ele conseguir transpor aquele muro. Humanamente impossível. Ele não tinha condições bélicas, ele não tinha condições físicas, pois ali só tinha escravos, e ali, dentro de Jericó, só guerreiros armados. Mas ali veio o anjo do Senhor e falou com ele. E falou para ele crer que Deus já tinha entregue para ele Jericó. E Cristo Jesus, nessa noite, está falando, meu filho, minha filha, crê. Eu estou entregando para você a possibilidade de você pedir tudo aquilo que você quer para que a sua vida seja melhor na minha presença. Tome posse do novo evangelho de Cristo Jesus na sua vida. Tome posse da palavra de Cristo Jesus que vai entrar dentro do seu lar e vai modificar todas as coisas. Onde vai trazer, você vai dobrar seu joelho e vai orar pelo seu filho, pela sua filha que tanto você chora, que quer que ele esteja dentro de uma igreja, que esteja junto de Cristo Jesus. Mas ele tudo pode. Ele vai ouvir o seu clamor. A partir do momento que você começar a caminhar na pisadura de Cristo Jesus, começar a fazer o processo de santificação diante da presença de Deus, buscando mais a Deus, não deixando mais o adversário fazer sua agenda. Reserve um tempo para orar, para buscar, para bater na porta de misericórdia. E muitas das vezes nós deixamos o adversário fazer agenda na nossa vida e depois nós entramos na presença de Deus com uma petição, esperando que Deus faça na nossa vida. Não vai fazer mesmo. Não vai fazer mesmo. Não existiu reverência, não existiu, ao menos, respeito nem temor.
Cristo Jesus e nem Deus é gênio de lâmpada que nós vamos esfregar ali e fazer nossos pedidos e vão aparecer. Não é assim, não. Santo Deus. Não leve as coisas de Deus dessa maneira. Não faça isso, porque muito triste será seu caminho se você começar a caminhar desse jeito. Nada vai acontecer na sua vida. Sua vida vai continuar nessa mesmice e você vai continuar chorando. E nós possamos repensar realmente como nós temos que reverenciar nosso Mestre, nosso Cristo, nosso Deus, nosso Rei. Temos que realmente honrar aqui a mensagem da cruz. Porque ele não precisava passar por tudo aquilo, mas passou sem conhecer a mim, sem conhecer a você, sem a conhecer a todos nós. Mas ele, por amor de nós, ele se entregou no duro madeiro da cruz. Ele não precisava passar por tudo isso. Nós realmente demos valor a essa mensagem da cruz, que nós definitivamente entendemos que nós estamos vivendo um novo. Se tem alguém carregando cruz, vai lá, corre aos pés de Cristo Jesus e deixa a sua cruz. Você não tem que carregar. O seu fardo, você sente que está pesado, pede licença para o Pai. Vai lá nos pés das cruzes e deixa esse fardo pesado, porque Ele prometeu para a gente coisas novas. Se essa enfermidade que está aí, médico já foi médico, já foi para cá, já foi para lá e ninguém acha a cura, e ninguém faz exame e revira você de ponta cabeça e ninguém acha, ninguém sabe e você continua enferma. Repreende em nome de Cristo Jesus. Vai lá, pede licença ao Pai, Santo entrega essa Deus. enfermidade dos pés da cruz. Então, nós, nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento do que vem de Deus e que vem do inimigo. Que nós possamos meditar nessa palavra do semeador. Que nós possamos realmente fazer a nossa parte. Caminharmos como a última semente aqui, em terra fértil. Que nós possamos dar fruto à honra e glória de Cristo Jesus. Essa é a parte que Deus deu nessa noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Adinai, os pedidos de orações? Glória a Deus. Temos sim, nós temos pedidos de orações. A irmã Graziela, ela pede oração pelo Alexandre, pela irmã Alexandra, pelo esposo e o esposo da irmã Alexandre, o Adolfo, por enfermidade, causa urgente, viagem, socorro, milagre do Senhor. Não tem pedido de oração por socorro, né? Pedido de oração por viagem. E ela espera o milagre das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pede por enfermidade, causa e tribulação, pela Lúcia e pelo Durval, que estão enfermos, têm causas e tribulações também, pelo irmão Luiz Alexandre de Itapevi, ele necessita de um milagre. A irmã Margarete pede oração. A irmã Margarete está com a família lutada. Faleceu a sobrinha dela, de 5 aninhos, e eles estão enlutados, né? Estão tristes. Então, nós temos ela também para orar. E temos a irmã Márcia pede oração pelo Tiago e a Larissa, os filhos dela. Eu peço oração pelo papai também, pelo irmão Adilson, pelo irmão Dom, que Jesus possa abençoar eles em nome de Jesus.